inflamatória, a sua participação eles na imunidade, principalmente nessas épocas de pandemia, né? Ele tem um rol muito importante, né? E lá na frente os trabalhos com certeza vão mostrar, né, como dependendo do estado do ômega 3 no organismo, você vai ter um tipo de resposta não apenas inflamatória, sino também um tipo de resposta em relação à imunidade. Começar, né, fazendo, eu sei que a maior parte do pessoal é oftalmo, né, mas para mim, se eu estiver errado, né, Renato, mas a retina, que faz parte, das partes mais importantes do olho, ela é uma extensão do sistema nervoso central. Então, se bem não compartilham sintomatologia direta com o sistema nervoso central, mas tem uma ligação não apenas do ponto de vista através do nervo óptico, etc., sino também de muitas mudanças bioquímicas, né, de muitas reações bioquímicas que terminam acontecendo. E certamente, né, os ômega 3 são muito importantes pela afinidade que eles têm na retina, principalmente o ômega 3, né, na parte de neuroproteção, etc. e demais. Aqui vocês têm um primeiro slide, né, onde usamos normalmente dentro da nutrologia, né, para avaliar o quesito de imunidade e inflamação, né? São perguntas baseadas na clínica, né, na sintomatologia do paciente, onde o paciente vai dar uma resposta que vocês veem do lado direito, não sei se está dando para ver no caso de vocês, mas tem uma pontuação. Se o paciente não tiver sintoma, dá uma pontuação 0. Se tiver sintoma e o sintoma for raro, for ocasional, dá 2 pontos. Se for frequente, 3 pontos, tá bom? É uma valorização da sintomatologia esteja ausente, ou seja, se está ausente não tem pontuação, 0, né? E se a sintomatologia estiver presente, tá? Dá uma valorização importante, né, da sintomatologia, uma pontuação que depois permite, né, se aproximar ao diagnóstico do paciente. Isso é importante quando o paciente não tem diagnóstico e muito provavelmente, né, quando voltemos da quarentena no dia a dia, né, como já vem soando muito a frase um novo jeito coronavírus de viver, né, vamos ter que ter algumas adaptações. E é provável que muito paciente pergunte para seu médico de confiança: doutor, e aí a minha imunidade como é que está? Né? Isso vai ser importante, já que sabemos que a imunidade e a inflamação jogam um papel muito importante para definir, né, se o vírus, né, vai se comportar de uma forma agressiva no paciente, levando à falência de múltiplos órgãos, coagulação intravascular disseminada, que é a forma mais grave, né, a complicação mais grave, ou ela vai ser de uma forma, ou ela vai passar no paciente de uma forma sintomática. Nesses últimos dias, saíram matérias classificando já o coronavírus do ponto de vista da sua história natural e a patologia. Então, praticamente hoje se classificam os pacientes infectados com o coronavírus em 4 grupos. Você tem um grupo assintomático, que não, muitas vezes ele nem sabe que ele está contaminado, e temos os grupos contaminados, que fazem uma apresentação clínica leve, moderada e severa, né? A leve é um quadro, um síndrome gripal simples, né? O paciente não tem muita clínica, a não ser um quadro parecido a uma síndrome gripal mesmo, pois aquele começa como uma síndrome gripal até a porta de entrada, né, que é a região orofaringe e a região nasal, a região nasofaringe. Tem a forma moderada, que pode comprometer a parte pulmonar, e temos a forma severa, né, onde o paciente que normalmente tem um fator de risco associado desenvolve a falência de múltiplos órgãos, podendo associar-se ou não à coagulação intravascular disseminada desse paciente. Daí uma das terapias mais efetivas para reverter esses quadros, né, atualmente, é a modulação da inflamação e o tratamento anticoagulante, né? Que são 2 fenômenos que caminham juntos, né? Estou falando disso porque eles caminham juntos. Então, com esse questionário aqui, né, você avalia e você pode ter uma aproximação clínica de como está a imunidade do paciente, se a imunidade está num estágio imunocompetente ou ele está imunocomprimido. Como é que o paciente ele vai respondendo,
né, a cada uma desses sintomas, se está presente ou não. Se não está presente, marca quando não está presente. Se está presente, marca se ele é raro, se ele é ocasional, se ele é frequente. Isso vai dar uma pontuação total. Aqui tem um exemplo, né? Se nós somamos toda essa pontuação, no outro slide eu tenho, né, deu um valor total de 21, a pontuação somada, né, dividido pelo número de perguntas, que 13 vai dar 1,61. Né? Então, alguns trabalhos clínicos observacionais e epidemiológicos que foram feitos mostram que quando, né, esse resultado ele está acima de 1,5, o paciente precisa melhorar a resposta imunológica. Né? Qual das duas? A inata ou a adquirida? Né? Bom, isso tem que ser, obviamente, avaliado de paciente para paciente, de forma individualizada, para ver qual a imunidade que vai ser avaliado, né, reforçado, etc. e demais no paciente. O importante é que o teste vai te mostrar se o paciente está, né, imunocompetente ou está imunocomprometido, baseado nos dados clínicos que o paciente te dá. Né? São testes extremamente fidedignos, já que estão baseados na clínica. Sim, aqui ficaria totalmente de fora o grupo assintomático. E, além de, obviamente, ele te informar, né, se o paciente está imunocompetente ou imunocomprometido, né? Se houver uma causa, se houver um processo infeccioso, obviamente tem que ser tratado de forma adequada. Né? Mas essa avaliação clínica, aquela um pouquinho mais apurada que aquela que nós aprendemos na faculdade, na época de residência, né, com os livros clássicos de Harrison, Cecil, etc., né? É uma forma, te diria, um pouco moderna de apurar a sintomatologia do paciente. Né? Você termina acertando muito mais na questão do diagnóstico, já que o que é importante em muitos pacientes? Sabemos que quando ele vem com alguma sintomatologia, né, seja dor, seja inflamação, seja febre, seja algum mecanismo, né, é porque esse paciente, né, já tem, né, essa sintomatologia, estamos avisando de que há processo bioquímico, fisiológico no paciente não está funcionando de forma adequada, né? Há uma perturbação, né? Provavelmente algum gene, né, foi desligado, um outro gene inadequado foi ativado, um gene foi modificado, formando um polimorfismo, um SNP, houve alterações epigenéticas, né, que vão ter a tradução DNA, RNA, proteína e função. Né? Sabemos que os 3 primeiros passos, DNA, RNA, proteína, é os mesmos e não mudam. O que muda é a função. A função pode ser aquela função de homeostase, pode ser uma função para mais, o caso, por exemplo, do hipertiroidismo, pode ser uma função para menos, o caso do hipotiroidismo, né? E aí temos a zona de onde o paciente saiu da normalidade e está com a função perturbada, né? Fenômeno que nós chamamos, ou nós conhecemos como fisiopatologia. Então, né, a sintomatologia positiva no paciente, que é algo muito importante, ele está traduzindo, né, que há, obviamente, um contexto fisiopatológico no paciente. É uma perturbação da função, uma perturbação de alguma reação bioquímica importante que nós temos que diagnosticar e nós temos que identificar. Né? No caso dos processos inflamatórios, né, nós vamos ver que a inflamação, existe o fenômeno de inflamação fisiológica e o fenômeno de inflamação patológica. O fenômeno de inflamação fisiológica acontece a todo momento, nós precisamos dele. Sem inflamação fisiológica, tá? Não teríamos produção, por exemplo, da mucina no intestino, que protege praticamente todo o epitélio do trato gastrointestinal. Sem inflamação, não teríamos produção da mucosa gástrica, que é importante para proteger o estômago do ácido clorídrico, né? De não ser agredido pelo ácido clorídrico. Ok? Tá? Praticamente são prostaglandinas formando parte, né, estimulando a produção, tá, na mucosa gástrica. Né? Tem a prostaglandina I2, a prostaglandina E2, né? Sempre nos falam que a prostaglandina E2 ela é patológica. Ela é patológica se ela aumenta além dos valores fisiológicos de produção. Mas ele tem um parâmetro homeostático, tem um parâmetro de normalidade. E assim acontece com todos os epitélios. O endotélio, por exemplo, tem uma camada de proteção chamada glicocálix. Tá? Se algum paciente não tem o glicocálix,
né? Hoje nós já sabemos que são os pacientes que estão tendo maior risco, né, com a infecção do COVID, além de riscos cardiovasculares, etc. e demais, né? Uma camada de proteção que antigamente ninguém conhecia, né, e que recobre todo o endotélio, chamado glicocálix, é o responsável de não adoecer um paciente, de não levar para a gravidade um paciente, ou de desenvolver um quadro de gravidade não apenas por COVID, sino por qualquer outro processo inflamatório, né, pelo fenômeno chamado de aterosclerose. Então, quando saímos da zona da inflamação fisiológica e entramos na inflamação patológica, obviamente estamos falando em atividade de doença. A inflamação patológica, né, ela é um dos 3 mecanismos de lesão celular, né? Um dos 3 mais importantes mecanismos de lesão celular. É claro que esse paciente tem que ser acompanhado com os exames adequados, marcadores de inflamação, proteínas de fase aguda da inflamação, marcadores de lesão de tecidos, como o caso do TGO, TGP, CPK, né, etc., etc. Há vários tipos de marcadores de inflamação que temos, não apenas a proteína C reativa, né? Temos outros marcadores de inflamação que normalmente não temos como mensurar, né, no dia a dia, que não são de fácil acesso ou é o custo elevado, etc., né? Estou falando de uma interleucina tipo 6, fator de necrose tumoral, a expressão do NF-kappa-beta, tá? Etc., etc. Há citocinas que não é tão fácil no nosso meio de ser avaliado, né? Nós temos que utilizar outros testes de laboratório para poder chegar nos diagnósticos e entender, né, diferenciar se o processo inflamatório no meu paciente está no limiar fisiológico, se o processo inflamatório no paciente é no limiar patológico, e inclusive prestar atenção, né, para não passar batido as situações onde existe uma doença subclínica, né? E qual é o problema com a inflamação, né? Um dos grandes, existem vários, obviamente, vários problemas em relação à inflamação crônica ou inflamação patológica. Quando eu falo em inflamação patológica, estou falando também em inflamação crônica, né? Mas, devido ao que vem acontecendo ultimamente, né, o processo inflamatório crônico, o processo inflamatório patológico, né, ele compromete a imunidade. Ele compromete tanto a imunidade inata, né, como a adaptativa. Ele vai praticamente interferir nos dois tipos de imunidade, né? Por questões de tempo, óbvio que não vou me deter nele, né? Mas o objetivo do processo inflamatório é brecar, né, bloquear o microorganismo, identificar ele e destruir ele através dos fagocitos ou através da imunidade adaptativa, né, e sendo marcado, sendo identificado com os anticorpos ideais e sendo detonado pelas células killer, pelos macrófagos, etc. e demais. Se o vírus não puder ser destruído, se o microorganismo não puder ser destruído através desse fenômeno e ele estiver invadindo células, a célula, né, seja uma célula nobre, seja endotélio, seja epitélio, né, que está infectado com tal microorganismo, ele vai ser detonado, ele vai ser destruído conjuntamente. Tá? Então, né, se o paciente está com um processo inflamatório fisiológico, né, a imunidade desse paciente está no ápice, tá? Está na melhor forma de apresentação. Agora, se o paciente está com um marcador de inflamação elevado, como proteína C reativa, fator de necrose tumoral, hemoglobina glicada, dímero D, fibrinogênio, de tantos marcadores que tem por aí, né? Se algum deles está elevado, certamente, né, esse paciente com um processo inflamatório crônico, com um processo inflamatório patológico que está comprometendo a imunidade. Seja a imunidade inata, através do comprometimento da atividade dos fagocitos, dos epitélios, como barreira, etc., ou seja, da imunidade adaptativa, que não produz, ou produz os anticorpos além do normal, produz linfócitos, produz células T, NK, produz macrófagos além, né, da capacidade do nosso organismo, e no lugar dele detonar unicamente o microorganismo, está também destruindo células nobres, e aí que vem as complicações, né, a tal da falência de múltiplos órgãos que nós temos. Então, acredito que uma coisa muito importante, né, um fenômeno muito importante de ser diferenciado em todo paciente, tá, é quando o paciente está com um processo inflamatório fisiológico e quando o paciente está com um processo inflamatório patológico.
ok? Tá? Já vamos descrever cada uma dessas vias, né? Tá? Que estão do lado esquerdo e do lado direito de vocês, o que seria fisiológico e patológico, já que atualmente tiveram atualizações e há algumas mudanças em no que se refere. Tá? Atualmente não se considera a ciclooxigenase tipo 1 como a 100% fisiológica. Normalmente ela é mais fisiológica, mas ela também pode ser patológica, né? Assim como a via da ciclooxigenase tipo 2, né? Ela pode ter um comprometimento mais patológico, mas também ele tem atividade fisiológica, dependendo da situação em que o paciente se encontra. Então, o que acontece na verdade? Existem dois ácidos graxos, que são os ácidos graxos essenciais. Essenciais porque o nosso organismo não produz, não as sintetiza. Nós precisamos consumir elas. Existem, então, os ácidos graxos ômega 3, né? E os ácidos graxos ômega 6. Tá? Normalmente, a mídia, né, ela sempre tenta diferenciar os ômega 3 e os ômega 6 como se os ômega 3 fossem os bonzinhos nos pacientes e os ômega 6 fossem os ruins nos pacientes. Isso não é verdade, gente. Na verdade, o que é verdade é que o ômega 3 tem, sim, reações bioquímicas dentro do nosso organismo, tá? E ômega 6 tem reações bioquímicas em nosso organismo. Cada uma é importante. A única diferença é que, mientras, né, por exemplo, ômega 3 favorece a vasodilatação, ômega 6 favorece a vasoconstrição. Ômega 3 ele produz mais ácido eicosapentanoico, não? Que produz PG3, né? Que inibe a agregação plaquetária, diminui a resistência vascular periférica, tá? Portanto, favorece a vasodilatação, né? Já o ômega 6, ele pode promover a formação de prostaglandina da série 2, formação de tromboxano, né? Substâncias que terminam dando resposta vasoconstrictora. Então, você tem o efeito vasoconstrictor pelo ômega 6, tem o efeito vasodilatador pelo ômega 3. Só que esses dois fenômenos, né, embora sejam opostos, são complementares. Como quando a gente fala do sexo, a gente adora falar que os sexos são opostos, mas na verdade são sexos complementares, né? Mulher e homem são sexos complementares. Então aqui é a mesma coisa. O ômega 6 precisa do ômega 3 e o ômega 3 precisa de ômega 6 para quê? Para manter o equilíbrio. E qual seria o equilíbrio? Tá? Um estado vascular que seja adequado para cada organismo, por dizer, né? A normotensão, né? Que nem a vasodilatação, a vasoconstrição predomina, sino um estado intermediário para manter a pressão arterial, né, em 120/80. Esse é o ponto de equilíbrio. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, aquela famosa faixa de normalidade, mas nós sabemos que se a pressão arterial passou de 140/90, já estamos com um paciente hipertenso. Então, a resposta de ômega 6 virou predominante sobre ômega 3. Claro que aqui não é só ômega 6 e ômega 3. Nós temos vários fenômenos, como simpático, parasimpático, que participam certamente, tá, no fenômeno de vasoconstrição, vasodilatação, ou como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também participa no controle da pressão arterial. Mas falando especificamente dos ômegas, né, mientras né, faz um efeito, o outro faz o efeito ao contrário. Aí podíamos falar de todos os efeitos que cada um tem, né, e ficaríamos discutindo um bom tempo. Vale a pena que vocês revisem na literatura, né, os fenômenos fisiológicos de ômega, ou os efeitos de ômega 3 e os efeitos de ômega 6, tá? Vocês vão ver, vocês vão terminar sempre raciocinando, né, que eles têm efeitos antagônicos. Se ômega 3, né, ela diminui a divisão celular, ômega 6 ela aumenta a divisão celular, né? Então, veja aí que sempre temos aquele efeito antagônico entre um e outro, e que o equilíbrio está no meio, tá? Ou seja, nem ômega 6, nem os efeitos de ômega 6 têm que estar por cima do ômega 3, nem os efeitos de ômega 3 têm que estar por cima de ômega 6. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Já vamos analisar como é que acontece. Mas por que, então, né, se há esse sistema de homeostase, de equilíbrio, que é igual à saúde, por que o organismo se desequilibra, né? É para ter doenças, para que nós, como médicos, possamos ter trabalho, possamos ter emprego? Não, é ao contrário. Primeiro vieram os doentes
e depois nasceu a medicina. Não, mas acontece que ao longo da vida, ao longo da evolução, como vocês veem nessa figura, né, acontecem mudanças que são importantes, como essa mudança que nós estamos vivendo atualmente, né? Nossa vida era de um jeito antes de chegar o coronavírus. O coronavírus chegou, ele mudou completamente a cabeça e a vida de todo mundo, que ninguém ficou de fora nesse sentido, né? E agora nós vamos ter que nos adaptar a conviver com ele, até que apareça a vacina efetiva, né? Porque vacinas sem teste já são umas 20 publicadas que estão em andamento, nenhuma ainda comprovou 100% efetiva, nenhuma ainda terminou a fase das pesquisas preliminares para que elas sejam consideradas efetivas e uma máxima segurança nos pacientes, né? Ok, mas até chegar a vacina ou o antiviral com 99,9% de efeito sobre o coronavírus, nós vamos ter que nos adaptar a conviver com ele. E sempre aconteceu isso ao longo da humanidade. Por exemplo, quando falamos em relação a consumo de gordura, né, o consumo de gordura total, né, vocês têm aí ao longo da evolução, era um parâmetro bastante estável, né, na fase que durou 90% da evolução do homem, chamado fase do recoletor-caçador. Aí veio a época da agricultura, que deu uma pequena modificada, né, do consumo de gordura total, gordura saturada, o consumo de açúcar, o consumo de ômega 6, o consumo de ômega 3. Mas quem realmente fez uma grande mudança no que é consumo de gorduras na dieta, no dia a dia, né, foi a Revolução Industrial, 2 séculos atrás, né? Que começou na Inglaterra, a Revolução Industrial da Inglaterra, né? Onde começou a industrialização dos alimentos com a Revolução Industrial. Depois ele se expandiu pelo mundo inteiro, né? Qual a diferença, né? Que o tipo de alimentação, né, que era do recoletor-caçador, né, além de ser uma dieta sazonal, respeitando as épocas dos alimentos, né, o ser humano normalmente comia o que ele recoletava, e quando conseguia caçar alguma coisa e não era casado, então, né, ele podia se alimentar um pouco mais de proteína, mas sua dieta sempre foi à base de carboidratos complexos, né, e algumas gorduras vegetais, como vemos no recoletor-caçador. Mudou um pouco com a agricultura, mas não muita coisa, porque na verdade aí o ser humano aprende a produzir, a plantar seu alimento e a não ter fazer grandes migrações atrás dos alimentos, né? Tá? Até que chega a Revolução Industrial, onde ele praticamente, né, coloca o alimento, como temos atualmente, coloca o alimento o ano inteiro, né? Você tem hoje, se pensar em manga, tem um ano inteiro. Se pensar em abacaxi, tem um ano inteiro. Tá? Se pensar em alimentos, já que estamos falando de ômega 6 e ômega 3, vocês acompanham o gráfico, né? O consumo de ômega 6 aumentou, porque há muitos alimentos, né, que contêm ômega 6. Já os alimentos ricos em ômega 3 são poucos, tá? Principalmente peixes, alguns vegetais, como a semente de linhaça, poucos, né? Então, os alimentos ricos em ômega 3 são escassos, né? E caso o ômega 6, ele possui atividade pró-inflamatória em relação à inflamação. E o ômega 3 possui atividade anti-inflamatória. Então, aí já temos um primeiro desequilíbrio que parte na dieta, na alimentação. Comemos mais, né, princípios ativos, mais alimentos pró-inflamatórios, e consumimos menos alimentos anti-inflamatórios, né? Além disso, houve uma grande mudança com o consumo de açúcar, né? Se consumia muito pouco açúcar, né, na época do recoletor-caçador, de agricultor. Se consumia aproximadamente 4 onças por semana, o que equivale a menos de quarto quilo por semana, né? Hoje, dependendo do tipo de refeição, né, tem pessoas que chegam a consumir fácil 250, 400, 500 gramas de açúcar. E açúcar refinado, não é nem carboidrato complexo, né? Tá? É praticamente açúcar refinado ou xarope de milho, que são as fontes mais importantes de açúcar refinado atualmente. E uma coincidência muito importante, né? O aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares, ele acompanha exatamente essa mudança que houve na alimentação com a Revolução Industrial.
né? Se eu tivesse que resumir numa palavra, qual que é o grande fator de risco, né, que não conseguir reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares, eu pensaria apenas no ômega 3, colesterol LDL, HDL baixo, né, homocisteína, etc., né? Pensaria principalmente aqui, né, na revolução industrial. Facilitou o acesso de alimentos, tá, para as pessoas, mas ao mesmo tempo trouxe com essa facilidade de alimentação, né, de consumir alimentos, trouxe com ele, tá, várias doenças, não apenas as doenças cardiovasculares, trouxe principalmente a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma doença predominantemente inflamatória, predominantemente pró-inflamatória. Tá? Há mais atividade dos metabólitos, dos derivados do ômega 6, né? Há pouca atividade dos metabólitos dos derivados do ômega 3, né? Tanto que é a chamada síndrome da inflamação crônica de baixo grau, ou síndrome da inflamação crônica silenciosa, já que quando a síndrome metabólica dá uma doença, um distúrbio, se transforma numa diabetes, se transforma numa doença cardiovascular, se transforma de uma doença neurodegenerativa, se transforma num câncer, né? Hoje a síndrome metabólica é considerado o maior fator de risco responsável pelo aumento de incidência das chamadas doenças crônicas não transmissíveis. E entre elas entra, né, a degeneração macular relacionada à idade, que antigamente era chamada de degeneração macular senil. Quando eu fiz geriatria, chamávamos de degeneração macular senil. Na minha época de residência, já foi mudado o nome para degeneração macular relacionada à idade, porque muitos pacientes não senis estavam apresentando a degeneração macular, né? Que é um processo, né, basicamente inflamatório, né? Seja da forma úmida, seja da forma seca, né? Além da questão degenerativa, mas o processo inflamatório sabemos que ela é importante, né? Que está presente. E já tem trabalhos que têm demonstrado a baixa atividade, né, de metabólitos derivados do ômega 3, ácido eicosapentanoico, ácido docohexanoico, não? Que são substâncias, além de anti-inflamatórias, tem substâncias como o caso do ácido docohexanoico, que produz tromboxano A3, leucotrieno B5, protectinas, resorbinas, que estimulam a reparação dos tecidos, né? Por quê? Né? Sempre digo que se alguém planejou, alguém fez nosso organismo, foi perfeito, porque depois que acontece um processo inflamatório, mesmo seja um processo inflamatório por algum microorganismo agressivo, alguma molécula, algum ou alguma endotoxina, né, que tenha se comportado de forma agressiva com o nosso organismo sempre tem a tendência que depois que passou a tempestade de trazer esse tecido, órgão, sistema para a normalidade, ou mais próximo do que anteriormente era considerado normal e fisiológico, né? E as moléculas que trabalham nesse mecanismo de reparação celular, molecular, tecidual, tá? É o tromboxano A3, é a leucotrieno B5, as protectinas, as resolvidas, produzidos pelo ômega 3. Então, veja a importância, né, de um nutriente, de um nutriente importante, de um ácido graxo essencial, que nosso organismo não produz e que nós estamos consumindo a menos, né? É por isso que temos aumento da incidência das doenças degenerativas e crônicas, e não apenas, né, a degeneração macular. Eu citei ela, né, por causa das pessoas que estão acompanhando a aula, né? Se somamos a revolução industrial, né, a outra pandemia que existe, que é a obesidade, né? A obesidade ela reduz a expectativa de vida, né, devido, né, principalmente aumento de atividade pró-inflamatória sobre a anti-inflamatória, né? Os trabalhos de Framingham que usaram N's importantes, né, nos diferentes meta-análises, revisões sistemáticas e demais, né, confirmam, né, tudo isso que nós estamos comentando, tá? E como isso foi, obviamente, se estadiando, né, se estadificando e mostrando o grau de comprometimento, né? Bem, então, chegamos ao ponto de que deixamos em claro que, na verdade, o que acontece no nosso organismo, nós temos atividade
do ômega 6 e seus metabólitos, nós temos a atividade do ômega 3 e seus metabólitos, né? Tem uma característica que ambos têm efeitos antagônicos, mas que se complementam. Quando existe equilíbrio dos dois, o resultado vai ser homeostase, o resultado vai ser saúde. Mas se esse ômega 3 e o ômega 6 se desequilibram, principalmente aumentando a atividade do ômega 6, diminuindo a atividade do ômega 3, nós vamos viver num estado inflamatório, num estado pró-inflamatório, num estado protrombótico, num estado vasoconstrictor. E aí você deduz, né, todas as doenças que vêm por trás dele. A falta também de moléculas que participam, né, na reparação de tecidos. Tá? E o que produz esse desequilíbrio? Bom, um dos fenômenos já vimos, a Revolução Industrial, mas não é ele o único mecanismo que é produzido, né? Tá? Na verdade, tá? Me produz o desequilíbrio do ômega 3 e ômega 6, né? Toda substância que seja xenobiótica, que vem do meio ambiente, entra no nosso organismo, ou toda endotoxina, nosso organismo produz, mas se comporta como um elemento tóxico, ok? Tá? Então, todos esses elementos que afetem ou agridam, né, as membranas celulares, principalmente as membranas celulares, podem agredir outras membranas, membranas mitocondriais, membranas nucleares, etc. Né? Mas tudo começa principalmente pelas membranas celulares. Por quê? Sabemos que 60% a 70% das membranas celulares citoplasmáticas, né, é uma dupla camada de fosfolipídios de membrana. É um ácido fosfórico com cadeias de ácidos graxos. Né? Essa camada é importante, né? Essa dupla camada de fosfolipídios, porque torna a membrana impermeável. Né? E só as proteínas, na forma de canais proteicos, ou na forma de receptores, né, que permitem a entrada daquilo que supostamente precisa, daquilo que precisamos a nível intracelular ou a nível de nosso genoma, de nosso DNA. O problema é que algumas vezes, alguns vírus, né, como é o caso de Covid, ele utiliza o receptor ACE2, mais o receptor das proteases, né, para poder entrar, e são receptores que não teriam nada a ver com vírus, porque a ACE2, né, ele é um receptor que mantém o equilíbrio da angiotensina 2 com a angiotensina 1,7, mientras a angiotensina 2 estimula a atividade vasoconstritora, tá? A angiotensina 1,7 estimula a atividade vasodilatadora, ok? Então, vejam, não, sempre o nosso organismo trabalhando com situações antagônicas, e o equilíbrio dessas duas situações antagônicas é o que chamamos de homeostase, e é o que traz a saúde, né? É o que traz, obviamente, o lado do envelhecimento saudável e demais, né? Então, como nós estávamos comentando, né? A membrana deveria servir principalmente para deixar atravessar o que nossas células precisam, mas às vezes não acontece. Às vezes, né, alguns micro-organismos, como o caso de Covid, conseguem produzir a chave que permite a entrada deles. A chave de chama-se proteína spike, né, que faz com que se ligue ao C2, mas as polimerases consigam entrar dentro da célula e fazer todo o estrago que eles fazem, mandar a célula produzir proteínas para eles. E essas proteínas que são produzidas as células para favorecer os vírus, é que favorece a replicação celular deles, favorece também todo o processo inflamatório, já que essas são proteínas estranhas. É por aí que começa todo o processo inflamatório. E por que estamos falando de membrana celular? Que as membranas celulares são o produto final, né, do metabolismo do colesterol, do metabolismo das gorduras e principalmente do equilíbrio, do consumo de ômega 6 e ômega 3. Se você consome, né, de forma equilibrada, ômega 6 e ômega 3 que atingem suas membranas celulares, você vai ter uma célula saudável. Se você consome menos ômega 3 e mais ômega 6, as membranas celulares se tornam mais rígidas, as membranas celulares se tornam mais fácil a sofrer agressão, né, de endotoxinas ou xenobióticos. Então, é um mecanismo extremamente importante. Isso vocês podem ver na questão principalmente da retina em relação ao ômega 3, né? Ou o desenvolvimento de recém-nascidos e uma diminuição de lesões, né, da retina, né, nos prematuros, etc., quando suplementados com ômega 3. Né? Então, uma das formas de melhorar
né, a qualidade de vida, envelhecimento saudável e demais, né, inclusive tá, até reduzir, né, a taxa de degeneração macular em pessoas jovens, é garantizar que esses pacientes tenham equilíbrio entre o ômega 3 e ômega 6 a nível celular. Porque não adianta o paciente consumir altos níveis de ômega 3 e, de repente, esse ômega 3 não tem qualidade, não tem uma boa concentração de ácido eicosapentanoico e de docohexanoico, que são seus princípios ativos. Aqui um dos mecanismos mais importantes, né, que inicia, né, o desequilíbrio de ômega 3 e ômega 6, o aumento do estresse oxidativo. Sim, já tem muitos trabalhos mostrando aí, né, inclusive a doutora O'Hara Augusto, brasileira, participou dos cursos de oftalmo, é uma grande pesquisadora, admiro muito ela pelos trabalhos que ela fez, e ela foi uma das primeiras a explicar com precisão, né, o início da inflamação, do desequilíbrio do ômega 3 e do ômega 6, iniciado pela formação dos radicais livres, pela ação dos radicais livres. Aqui tem o radical hidroxila atacando o fosfolipídio de membrana, né? Esse fosfolipídio de membrana vira uma substância oxidante que ela deve ser neutralizada. Tá? Nesse processo de neutralização, ele vai liberar peróxidos lipídicos que produzem lesões características, né? Ao tempo que ela vai ser neutralizada, mas essa molécula, quando ela for neutralizada, ficou diferente da original. Como ficou diferente, não? Isso é captado pelo nosso DNA, o DNA da célula, tá? E a célula vai responder, né, aumentando a atividade de uma enzima chamada fosfolipase A2. A fosfolipase A2 mais a fosfolipase C, né, são duas enzimas, tá? Principalmente a fosfolipase A2, mas com um pouco de fosfolipase C, são as que vão degradar os fosfolipídios de membrana e transformar esses fosfolipídios de membrana em ácido araquidônico, né? Tá? Como vocês podem ver aqui, né? Vocês têm aqui a lesão pode vir via alimentação, maior consumo de ômega 6 sobre ômega 3, baixo consumo de ômega 3, tá? A lesão pode vir via radicais livres, via endotoxinas, via xenobióticos, via metais pesados, via ACEs, produtos avançados da glicação não enzimática, etc, etc, né? Então, qualquer átomo ou molécula que agrida os fosfolipídios de membrana, que oxide os fosfolipídios de membrana, praticamente leva à inativação, à morte, né? À degradação, ao catabolismo do fosfolipídio de membrana. E quando esse fosfolipídio de membrana for degradado, ele é transformado em ácido araquidônico. O que é ácido araquidônico? É a matéria-prima para iniciar qualquer reação inflamatória, seja a via da ciclooxigenase ou seja a via da lipoxigenase, seja a via das prostaglandinas ou seja a via dos leucotrienos, tá? Mas tudo vai começar com a agressão aos fosfolipídios de membrana e sua transformação ao ácido araquidônico, né? Os fosfolipídios de membrana são os únicos formadores, tá, do ácido araquidônico? Não são os únicos formadores, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como o ômega 6 ele também pode formar ácido araquidônico, mas claro, numa quantidade obviamente extremamente menor, extremamente pequena quando comparado com os fosfolipídios de membrana. Diríamos que ômega 6, né, tem o efeito de formar ácido araquidônico para formar prostaglandinas da série 2, né, que tem atividade antagônica aos ômega 3, né, a metabólitos do ômega 3, tá? DHA e EPA, não? E EPA, tá? E que tem uma atividade fisiológica, ok? Tá? Eu não vou me deter aqui, mas o slide fica para quem quiser, obviamente, entrar mais em detalhe e entender, né, o mecanismo dos eicosanoides, né? Qual é o efeito, né, a função? Chamamos eicosanoides, né, ao grupo dos ômegas, tá? Eu tenho falado até agora só do ômega 3 e ômega 6 por eles serem ácidos graxos essenciais. Só que além dele, temos também o ômega 9, como eu vou mostrar, tá, na próxima figura a seguir. Aqui, ó, tá? Aqui, então, no metabolismo dos ácidos graxos, né, nós temos, como eu falei, ômega 3, ácido graxo essencial, ômega 6, ácido graxo essencial.
nosso organismo não sintetiza. Mas temos também o ômega 9, né, que é mais conhecido como azeite de oliva. Tá? O ômega 6 é o ácido alfa-linoleico, tá? O ômega 3 é o ácido alfa-linolênico. Né? Todas elas, né? Seja na forma de óleo de oliva, desculpem, um azeite de oliva na forma de óleo ácido oleico, né? Ácido linoleico, o ácido alfa-linoleico, qualquer um dos três, né? Ele vai ser metabolizado, degradado pelo ácido araquidônico, pela delta 6 desaturase. Tá? A delta 6 desaturase transforma o 3 ácido alfa-linolênico em ácido eicosapentanoico e ácido docohexanoico. Né? O ácido eicosapentanoico vai formar a prostaglandina da série E3, tá? Da série 3. A prostaglandina da série 3. Essa prostaglandina da série 3 é a atividade anti-inflamatória. Ela tem atividade vasodilatadora, né, antiagregante plaquetário, hipocolesterolemiante, etc. Assim por diante. Né? Tromboxano A3 e leucotrieno B5 são os que vão formar as protectinas resolvidas principalmente para o efeito de reparação celular pós-fase inflamatória, pós-fase pró-inflamatória. Já o ômega 6, que é o ácido linoleico, né, quando ele é metabolizado ou entra em contato com a delta 6 desaturase, forma o ácido gama-linolênico, mais conhecido como GLA. Né? O ácido gama-linolênico é transformado em di-homo-gama-linolênico. Né? E aqui é importante, dependendo da necessidade fisiológica, o di-homo-gama-linolênico ou ele vai para ácido araquidônico, formar prostaglandina E2, tromboxano E2, né? E leucotrenos, com atividade pró-inflamatória, pró-trombótica, vasoconstrictor, etc. Ou ela vai formar PG1, né? Que tem atividade anti-inflamatória. Né? Além de PG1, que ele é formado a partir do ômega 6, ele também pode ser formado, ele é potencializado a sua formação, né? A partir do ômega 9, ou também chamado de ácido oleico, que forma o ácido eicosatrenoico, não? E forma a prostaglandina da G1. Né? Você tem, então, dois caminhos de formação, né, de substâncias anti-inflamatórias, vasodilatadoras, antitrombóticas e demais, e tem um caminho pró-inflamatório. Só que vocês têm aqui duas fontes pró-inflamatórias. Além do ômega 6, você tem o ácido araquidônico, que vem da degradação dos fosfolipídios de membrana, tá? E ele é tão grave, obviamente, como parecem os outros. Né? O grande problema, né, na medicina atual, né, ou no estilo de vida atual, né, é que nós cada vez consumimos menos ômega 3. Ah, não, doutor, mas eu como toda semana, eu adoro comida japonesa e eu consumo meus sushi, sashimi de salmão. Acontece que o salmão que chega no Brasil, assim como muitos países, normalmente é salmão de cativeiro. E o salmão de cativeiro não é alimentado com algas, com plâncton, que é a fonte original do ômega 3. Né? Ele é alimentado com ração. Né? E a ração tem muito pouco princípio que vai formar ômega 3. Salmão de cativeiro tem ômega 3? Tem, mas numa concentração que pode chegar a menos 90% em comparação com salmão do... Então, a diferença é gritante. Você teria que comer 10 pedaços de salmão, que você vai engordar, né? Obviamente, consumir pouco ômega 3, né? Que é tomar, né, o próprio ômega 3. Né? E a partir, né, dessa sequência, principalmente a partir da atividade do ácido araquidônico, dependendo da enzima que for agir, se for a ciclooxigenase, você vai ter toda a via das prostaglandinas, principalmente da série 2, D2, E2, etc. Ou se for a lipoxigenase, a via dos leucotrienos. Preferencialmente, os leucotrienos, como o leucotrieno B4, que é o agressivo, né, ou é o Darth Vader, né, do processo inflamatório, tá? Ele está localizado nas vias aéreas superiores, né? Em todas as ites, rinites, sinusites, laringites, otites. Já as prostaglandinas da série 2, como a E2, normalmente são responsáveis para aumentar a produção das chamadas proteínas de fase aguda, né? Como é o caso da proteína C reativa,
tá? Interleucina tipo 1, fator de necrose tumoral, que normalmente chamam as proteínas de fase tardia, interleucina tipo 6, tá? E a expressão do NF-kappa-beta, tá? NF-kappa-beta, não? Que é o responsável de definir, né, se a célula vai se rearranjar, sobreviver, ou a célula vai entrar em apoptose, ou essa célula vai voltar ao seu estado original. Né? Vou deixar nos slides, né, os diferentes mecanismos que estão descritos para vocês poderem revisar: atividade da ciclooxigenase tipo 1, atividade da ciclooxigenase tipo 2, atividade das prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, né? Tromboxano A2, prostaglandinas da série 2, ok? Prostaglandinas F2-alfa, né? Prostaglandina I2, ou também chamada de prostaciclina. Cada um tem suas funções específicas e cada um, obviamente, termina se expressando por atividade dos genes, usando como matéria-prima, né, tanto o ômega 6 como o ácido araquidônico, né? Matéria-prima do o ácido araquidônico. Ou a famosa via alternativa da inflamação, né? Que é a formação da a utilização da lipoxigenase para a formação de leucotrieno A4, leucotrieno 4, e os diferentes efeitos ou atividades que ele tem. Nessa figura, vocês têm o caminho fisiológico para a produção de protetores gástricos a partir de PG2, a partir de PGI2, né? Uma que é considerada pró-inflamatória, tá? E a outra baixa atividade inflamatória, mas que são importantes para a produção da mucosa gástrica e que o ácido clorídrico não faça mal. Cada citocina, né, que é o nome que se dá, né, a todas essas moléculas mensageiras, todas essas cascatas, seja as moléculas que vêm do ômega 6, seja as moléculas que vêm do ômega 3, normalmente os derivados de ômega 3 são chamados de anti-inflamatórios. Normalmente os derivados de ômega 6 são chamados de pró-inflamatórios. Né? Mas cada uma das moléculas que são produzidas são chamadas de citocinas, e cada citocina em baixas concentrações tem uma função fisiológica. O problema é quando elas aumentam, né? Tá? Vamos dar aqui alguns exemplos que a gente citou. Tá? Proteínas de fase aguda, né? Aumenta a PCR junto com interleucina tipo 1, junto com o fator de necrose. Fator do necrose tumoral, além de ser vasoconstrictor, ele é protrombótico, ou seja, já inicia o processo de coagulação. Né? Interleucina tipo 6, que aparece um pouquinho mais tardiamente, tá? É uma outra citocina pró-inflamatória que tem também um potencial pró-inflamatório e protrombótico. Ou seja, qualquer predisposição gênica do paciente para desenvolver inflamação ou tromboses, né? Dependendo disso, obviamente que vem, né, obviamente o problema que vem a agressão. Mas para terminar, queria deixar apenas até como curiosidade, né? Tem aí os trabalhos para vocês revisarem, tá? Queria deixar curiosidade, o que hoje está se usando mais na clínica, né, como de tratamento, tá? E o que também, além disso, né, o que os diferentes trabalhos estão orientando a utilizar. Né? Então, cada trabalho que se faz sempre tenta mostrar qual é a melhor dosagem de ômega 3 que deve ser prescrita. Né? Aqui fiz um resumo, né, onde vocês têm diferentes fontes de ômega 3, fosfolipídio do caviar, krill, temos o derivado de óleo de peixe, né, temos a linhaça, né, óleo de linhaça como fonte de ômega 3, precisando o ser humano a nível mundial, até pelo estilo de vida moderno, né, que normalmente levamos. Ok? Tá? O melhor ômega 3 que se tem hoje no mercado é o ômega 3 90%. Os ômega 3 que tem nas farmácias comuns, nas prateleiras, são ômega 3 que tem apenas 30% de concentração. Ou seja, nem são anti-inflamatórios, são mais pró-inflamatório que anti-inflamatório. Para ser um ômega 3 anti-inflamatório, ele tem que ter pelo menos, né, 60% de um princípio ativo de ômega 3, na forma de EPA, ácido eicosapentanoico,
e o docosahexanoico, né? De preferência as duas, tá bom? Tá? Então, muitos trabalhos mostram, né, que entre 1 e 3 gramas, eles suprem as necessidades de ômega 3. Se você utilizar até 5 gramas, importante para doenças crônicas não transmissíveis e doenças com processo inflamatório leve a moderado. Tá? Outros trabalhos mostram a utilização de até 7,5 gramas para doenças crônicas não transmissíveis e inflamação severa. Tá? Particularmente, eu não sou muito a favor de usar altas doses de ômega 3 nos pacientes, né? Já que, normalmente, o ômega 3 ele é matéria-prima, ele é um adjuvante excelente para tratar diferentes processos inflamatórios, né? E hoje nós temos uma longa lista de medicamentos, nutrientes e até fitoterápicos que são utilizados para modular a inflamação. Por exemplo, ômega 3 seria importante para o COVID durante o processo infeccioso ou não? Ele seria interessante antes, né? Ou após o processo infeccioso, né? Durante a atividade da doença, seria mais importante, se o paciente está correndo risco, né? Seria mais importante usar algum estimulante da interleucina tipo 10. Por que a interleucina tipo 10? Porque a interleucina tipo 10, né? Ela é ligeiramente imunossupressora e ela coloca um teto, um bloqueio para aquilo que chamamos de tempestade inflamatória ou tempestade de citoquinas. Então, a grande maioria dos medicamentos que estão se utilizando, né, para prevenir as complicações da doença do COVID, o caso da cloroquina, tá? O caso dos corticoides em baixas doses, etc., né? Até a utilização de anticoagulantes em baixas doses, né, tem o objetivo de potencializar a atividade da interleucina tipo 10, tá bom? Bom, gente, não quero me passar do horário, acho que já deu, né? Mas quero agradecer, né, que vocês tenham participado e ouvido e, obviamente, isso que eu queria transmitir, né, dar uma ideia em relação ao ômega 3, né? Se tiver alguma pergunta, obviamente, vou ficar à disposição, de maior prazer em responder para vocês. Obrigado, Renato, e passo para você, né, a bola. Muito bom, muito bom. Ótimo. E, assim, para o pessoal que está vendo a aula, que a princípio vai ser um pouco complexa, depois, estamos gravando, né? Depois vamos disponibilizar para o pessoal já conseguir rever alguns pontos para ter mais certeza do que vai fazer, do que está prescrevendo, do que vai querer mostrar mesmo, né? Deixa eu só aqui aproveitar, deixa eu pegar o que eu tinha preparado aqui. Assim, pessoal, tem muita coisa de ômega 3, essa parte toda que está envolvida nisso, né? Na questão dos olhos. Tentar ser um pouquinho breve, deixa eu só pegar a aula aqui para mostrar para vocês o que a gente separou, para dar uma finalizaçãozinha aqui adequada para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Já tem umas perguntas que a gente já vai mostrar para vocês também. Qual é a ideia nós temos 20 minutos para falar sobre isso, né? Então, vamos falar a respeito. Só um minutinho aqui, pessoal, estou colocando. Bem, enquanto a aula não entra aqui, tem algum tipo de problema aqui na apresentação, vou responder algumas perguntas que foram feitas pelo pessoal. Primeiro, qual que é a relação ideal ômega 6, ômega 3? Normalmente 6:1. 6:1 é o mais indicado. 6 de ômega 3 para 6 de ômega 6 para 1 de ômega 3. 6 ômega 6, 1 ômega 3. O problema é que hoje come-se muito, usa-se muito mais a parte do ômega 6 do que do ômega 3. Então, isso que acaba complicando um pouquinho. Então, o ideal seria 6 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Só que hoje em dia, a gente consome mais ou menos 15 para 1, a gente consome 30 para 1, 50 para 1.
Então, acaba complicando um pouquinho essa participação. Tá, deixa eu conseguir aqui, finalmente. Então, outra pergunta também, relação intestino e olho seco. Relação de olho seco, ou retina, alterações de retina mesmo. Tem uma alteração, depois vocês vão ver mais para frente, uma aula só sobre isso, onde a gente vai falar sobre as alterações intestinais e essa questão do olho seco também. Perguntaram se as cápsulas são iguais à suplementação sobre a alimentação. Na verdade, a alimentação, ela não dá para a gente, como o Dr. Carlos falou, o tanto que a gente precisa, efetivamente, de ômega 3 em relação a 6. Então, o ideal é, se você não tem uma alimentação bastante boa, bastante equilibrada, então você, realmente, o ideal é consumir mesmo uma suplementação essa que às vezes é feita realmente com o ômega 3. A relação que perguntaram aqui também a respeito a questão do quanto a gente faz a relação DHA e EPA, né? O DHA e o EPA, como o doutor falou, o EPA tem mais um aspecto anti-inflamatório, enquanto que o DHA tem mais um aspecto de melhora das mucosas, de fluidez das mucosas, ou das membranas, na verdade, né? Então, para os olhos, o que mais interessa mesmo seria, se você quer fazer uma reposição para melhorar a questão da fluidez das membranas, o DHA é o mais importante. Se você quer fazer uma suplementação onde você prefere a anti-inflamação, aí o DHA, o EPA é o mais importante. Normalmente, então, em 320 miligramas de EPA por 220 de DHA. E aí o que a gente só o DHA ou só o EPA. Então, assim, só fechando bem o raciocínio, se você quer desinflamar, prefira o EPA. Se você quer melhorar um pouco a fluidez das membranas, a parte cognitiva é muito interessante também, muito importante também para essa questão. Então, aí você pode usar a questão do DHA também. Aí perguntaram sobre a linhaça. A linhaça, ela é interessante também, só não é tão rica desses componentes quanto o óleos de peixe, por exemplo. Então, você usa muito mais, a gente prefere usar muito mais óleos de peixe do que propriamente Renato, pode falar. deixa até dar uma reforçadinha até você também terminar suas aulas, né? Em relação a, por exemplo, as perguntas que fizeram, né? É verdade que a relação ômega 3 e ômega 6 ele está mudando, tem mudado muito em função da alimentação. E há uma diferença da alimentação de forma individual, né? Então, hoje a gente se baseia mais nos marcadores de inflamação. Eu acredito que na parte ocular, principalmente com as pesquisas que você tem de lágrima e demais, talvez seja mais interessante a avaliação até de marcadores inflamatórios por essa via, porque você suplementa tanto ômega 3, né? Fora até porque não pode dar só ômega 3, porque ele é um ácido graxo poliinsaturado e ele se oxida. Então tem que dar associado antioxidantes, né? Pelo menos uma luteína, vitamina C, um polifenol. A melhor associação do ômega 3 é com os polifenóis, né? Ginkgo biloba, resveratrol, qualquer polifenol do chá verde, etc., né? Então, se você fizer uma combinação legal, você não precisa usar altas doses do ômega 3, né? E você pode associar com os polifenóis, por exemplo, né? E aí você tem um belo resultado controlando os marcadores de inflamação, né? E inclusive evitando a expressão de genes pró-inflamatórios, né? Já que os genes pró-inflamatórios, além do ômega 6, eles se expressam muito mais rapidamente. Número 1. Então, essa questão de relação vai de paciente para paciente e, sem dúvida, que a prática vai lhes dar vai enriquecer muito, né, essa relação que vocês vão manejar de paciente para paciente, a combinação
de um caso com outro. Agora, outra questão que você falou, em relação da dieta com as cápsulas, né? Você tem que ter uma alimentação extremamente saudável, garantizar que o salmão que você está consumindo vem de Alasca e não vem do criadouro, porque Alasca ainda não tem aquela criação de salmão de forma industrial, mas Chile tem, né? Que imagina em Chile a área pesqueira do salmão, é um buraquinho se ele vai abastecer mais de 120 países que consomem salmão. Não tem condições, né? Eles têm que ter a produção de longa escala, que é aquele criadouro onde eles utilizam ração, e a gente sabe que a concentração de ômega 3 deles é extremamente pequena. Tá? Então, se faz necessária a suplementação. Tem que ver a qualidade da cápsula. Agora, a relação EPA-DHA é importante, como você frisou na questão de inflamação e reparação, mas também é importante também, por exemplo, na questão das crianças, né? As crianças que nascem com algum problema, prematuras, etc. Tá? O DHA, né? Ela tem mais atividade neuroprotetora, inclusive doenças como Alzheimer, a própria degeneração macular. Se o processo for mais degenerativo, o DHA é mais interessante. Já o EPA é mais interessante para a questão da inflamação. Então, hoje existem cápsulas enriquecidas com DHA, né? Elas têm bem cápsulas de 500 miligramas de DHA puro, ou bem 450 de DHA com 50 de EPA, tá? Mas as outras, normalmente, aquela que vem o ômega 3 90%, que tem 90% de princípio ativo, tá? Ele normalmente ele tem 700, 800 miligramas em 2 cápsulas de EPA e tem uma pequena concentração de DHA. Tem mais EPA que tem DHA, mas a grande maioria tem EPA e DHA. Não existe o EPA 100% puro, né? Principalmente o de origem de peixe. E a última questão que eles falaram da linhaça, né? Não tem como competir o óleo de salmão de peixe com a linhaça. Certamente o óleo de peixe, né? Principalmente na forma concentrada, 70%, 80%, 90%, biologicamente ela é muito mais ativa que a linhaça. Que a linhaça, ela precisa da delta-6 desaturasa, que em nosso organismo ele vai diminuindo à medida que vamos envelhecendo. Então, cada vez que vão se passando os anos, é mais difícil transformar o ácido alfa-linolênico em ômega 3, tá? Em ácido eicosapentanoico e o docohexanoico, né? Que é dificuldade. Porém, a linhaça, além da baixa conversão em EPA e DHA, mas o ômega 3 ele tem efeitos próprios, né? Então, hoje os trabalhos já estão mostrando, isso é importante de frisar, que o ômega 3 tem efeitos na forma de ácido alfa-linoleico, tá? Ele tem atividade fisiológica como ácido eicosapentanoico, como docohexanoico, como PGE3, como tromboxano A3, como leucotrieno B5, como protectinas resolvinas. Já tem algum par de moléculas também sendo revisadas, que são menorzinhas, e que muito provavelmente também tem atividade importante, né? Uma delas, por exemplo, que foi identificada e que tem conexão com a via do ômega 3 do ácido eicosapentanoico lá na cascata da inflamação, tá? É um produto derivado do cannabis, do canabidiol, né? O canabidiol, então, além do efeito que ele tem, que a gente já sabe, para doenças refratárias, ele também tem um efeito anti-inflamatório por ter essa conexão na parte final das moléculas derivadas do ômega 3. Obrigado. Beleza. Bem, pessoal, então aqui eu consegui... Cadê aqui a parte? Aqui, ó. Deixa eu só mostrar rapidinho para vocês, então, um pouquinho da parte de oftalmo. Só para ficar claro, o ômega 3, ele tem a primeira dupla ligação do terceiro carbono, lado oposto do radical hidroxila. Então, a diferença bioquímica é essa. O ômega 3 está aqui no terceiro carbono, o ômega 6 no sexto carbono. Basicamente, a diferença bioquímica é essa, né? A relação, como já foi falada, o mais usual é 6:3, mas chega a ser 50:1. O cara já falou sobre isso, é muito importante para o cérebro, para o olho também.
Aqui, pessoal, eu listei uma série de trabalhos para vocês verem como se estuda o ômega 3 nos olhos, né? Então, esse aqui é muito importante. A gente encontra muito artigo bom em revistas não oftalmológicas. Essa Nutrients é muito boa. E aqui eles colocam que, particularmente no olho seco, no glaucoma e na direção macular, é muito importante suplementar com ômega 3. Trabalhos de olho seco, vocês vão encontrar aos montes. Este melhora os sintomas do olho seco, os sinais também. O ômega 3 melhora aqui o olho seco, oferece uma eficiente terapia para o síndrome do olho seco. Esse outro, a influência do ômega 3 nas glândulas de Meibomius também melhora. A córnea, nutriente, a mesma coisa também na superfície ocular. Então, a eficácia do ômega 3, a suplementação melhora os sinais da superfície ocular. Então, já existe uma robusta evidência científica a respeito disso. Mesma coisa que o olho seco melhora, os ômega 3 melhoram. Aqui no caso, então, os baixos, esse estudo aqui, vale até a pena falar um pouquinho, Dream Study, ele, ao contrário, não encontra tão bons resultados. O que ele falou aqui, que pelo menos é que baixos níveis de ômega 3 sistêmicos não são associados com as piores sintomas oculares. Já por outro lado, esse aqui é uma meta-análise, a suplementação melhora bastante os sinais e sintomas do olho seco na córnea 2019, oftalmologia 2017, mesma coisa. Então, basicamente, todos esses trabalhos listados aqui, eles melhoram os sintomas de olho seco. Nesse caso aqui, até o olho seco do paciente com diabetes tipo 2. Desse outro aqui, mesma coisa também. Esse outro trabalho, eles falam da melhora da proteção dos nervos corneanos, bem na justa epiteliais, quer dizer, justa epitélio mesmo, já conseguindo melhorar o plexo subnasal corneal, melhorando a normalização da osmolaridade da lágrima também. Com mais trabalhos, melhora do ômega 3 em relação ao placebo. Aqui, em pessoas que usam o computador, que é muito comum hoje em dia, o ômega 3 é interessante para você prescrever para o paciente. O paciente com lentes de contato, mesma coisa, é bem interessante usar o ômega 3. Pacientes que operaram, né, cirurgias refrativas, é interessante usar o ômega 3 na sequência, porque tem uma influência positiva na secreção lacrimal. Na relação aqui da cirurgia de catarata também, mesmo no pós-catarata, também é interessante você usar o ômega 3 para melhorar um pouco os sintomas, né, do olho seco. Essa relação aqui, agora eu vou passar para, depois de falar um pouquinho de olho seco, tem muita literatura a respeito, e se me perguntarem quanto eu prescrevo para o paciente com olho seco, eu vou falar para vocês que eu começo de 1 a 2 gramas e posso ir até 5 a 6 gramas, eventualmente. O importante é você sempre antioxidar, usar uma vitamina E, por exemplo, junto, uma astaxantina junto, porque o ômega 3 ele pode se oxidar. Então, o que seria anti-inflamatório pode ser inflamatório. E também procurar sempre marcas de boa procedência, eventualmente livres de mercúrio. Sempre que tem que procurar no rótulo que vocês vão comprar o ômega 3, que tem que estar livre de mercúrio também. Mesmo em relação ao glaucoma, uma relação de ômega 3 para ômega 6 pode piorar um pouquinho o glaucoma, quando tem muito mais 6 do que 3. Mesma coisa, ômega 3, suplementação oral, diminuiu a pressão intraocular em pacientes normotensos, em 2018. Em relação ao que se come, né, nos Estados Unidos, 2018, JAMA, e aqui também observou-se com relação a uma boa ingesta de ácidos graxos pode ter uma proteção contra o glaucoma, por exemplo. Aqui. Então, até o glaucoma se favorece disso. Esse trabalho mostrou que os ácidos graxos séricos baixos estão associados com uma catarata, um aparecimento de catarata. Aqui indo para a retina, a direção macular ligada à idade. Nesse caso aqui também, uma alta relação ômega 6 ômega 3 parece predispor ao desenvolvimento da AMD, né, da direção macular. Mesma coisa aqui, especialmente, então esse trabalho foi feito uma avaliação com vários micronutrientes, entre eles ômega 3, e a falta deles parece estar ligado ao... E quando ele está bem usado, ele diminui a chance de ter pessoas maiores de 50 anos. Nesse outro aqui, ele ajuda na proteção dos neurônios, né, dos neuroreceptores dos ratos, no trabalho de ratos. Nesse outro trabalho, mesma coisa, uma suplementação adequada, um uso, né, uma alimentação de ômega 3 adequado diminui o risco de lesão macular. Mesma coisa por aqui. Nesse trabalho, eles sugerem que deve ser usado 2 gramas por dia de óleo de peixe. Óleo de peixe, não de linhaça, tá? Então, sugiro óleo de peixe
livre de vitamina de mercúrio, metais pesados, sempre antioxidante, não viaja junto com antioxidante, vitamina E especialmente. Qual que é a complicação principal? Na verdade, assim, complicação do ômega 3, se você usa o ômega 3 de boa qualidade, com o antioxidante direitinho, só se você usar em altas doses, pode aumentar um pouco a chance de sangramentos. Então, quando você vai para uma cirurgia, tem que tirar uns 2 dias antes, pelo menos, o ômega 3. Na retinopatia diabética, mesma coisa. O ômega 3 consegue inibir a angiogênese retiniana e previne a apoptose das células endoteliais também. Então, aqui, em relação à etnicidade na diabetes também, então, o ômega 6 acentuado está ligado à hiperinsulinemia, outra pergunta que houve aqui também, sobre a relação ômega 3, ômega 6 e hiperinsulinemia. Então, o ômega 6 está ligado a isso. Os biomarcadores, no caso, exatamente a mesma coisa aqui. Nesse grupo, uma suplementação de 3 por 18 meses melhorou as condições do paciente diabético com retinopatia. Aqui até a conjuntivite alérgica melhorou também com o uso da ômega 3. Nesse caso aqui, para finalizar também, até as pessoas prematuras, né, os garotinhos, as criancinhas também tiveram uma melhor condição com ômega 3. Lembrando que a alimentação, então, salmão, mas do Alasca, porque aqui o salmão é, como o Dr. Carlos falou, é bem menor quantidade de ômega 3, algumas ovo, eventualmente, nozes, queijos, né? Mas sempre lembrando de eventualmente suplementar. E suplementando, não tenho medo de suplementar, não tenho medo de passar para os seus pacientes 1 grama, 2. Eu tomo por dia 2 gramas de vitamina de ômega 3. Não me sinto inflamado, mesmo assim eu tomo 2 gramas. Antioxidante também, de boa qualidade, eu como, tento comer peixe também de modo geral. Mas, só para fechar a aula, que também está no nosso horário já, a ideia é que vou voltar só aqui para mim. A ideia é que vocês consumam mais vitamina ômega 3. Lembrem que os pacientes seus, todos que estão inflamados, DMRI, diabetes, olho seco é uma inflamação também. Como o Dr. Carlos falou, pensem sempre na alimentação, vejam com o paciente como é que ele se alimenta, aquele gráfico que ele colocou no primeiro slide, também interessante, ver como é que está. E lembrem bem que, como anti-inflamatório, o ômega 3 está muito bem colocado. Então, só para fechar a aula de hoje, então não tenham medo de prescrever ômega 3 para os seus pacientes, evitando sempre aqueles que têm displasia sanguínea, que são para cirurgia. Para olho seco melhora bastante, né? Uma coisa que a gente tem observado bastante bem. E, pessoal, então, pelo horário, temos que encerrar a aula de hoje. Só espero que vocês tenham gostado. E acho que respondendo algumas perguntas que vocês fizeram para a gente. Queria agradecer ao Dr. Carlos pela sua participação. E vamos depois, a aula foi gravada, vamos deixar disponível para vocês verem com mais calma, porque é um tema, a princípio, um pouco complexo, né? Mas que na prática é bastante interessante. Carlos, só para você fechar, suas palavras finais. Ver se algumas delas respondemos, né? Toda a medicação tem que se suspender até 3 dias antes da cirurgia. O ômega 3 apenas porque ele vai deixar, como normalmente o paciente fala, doutor, não vai deixar meu sangue mais fino, tá? Então, apenas para não dar excesso de sangramento, nenhum paciente passa mal, mas de boa prática, suspende 2, 3 dias antes e devolve para o paciente no pós-operatório quando o paciente volta a consumir. No mais, obrigado, Renato, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo curso, né? Tá? Sabe que pode contar comigo quando você precisar, tá? E também agradecer a todos os participantes, vi que passamos de 300 as pessoas que estavam assistindo, né? E vamos ver se depois, de algum jeito, respondemos as perguntas que tem aí, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tá bom, pessoal. E aí, quem quiser tiver alguma dúvida, escreve para a gente, né? Acho que alguns têm o meu contato mesmo, o próprio Céu manda para a gente e ele consegue responder para vocês, tá bom? A ideia é vocês terem esses contatos, assim, essa ideia geral básica de cada tópico. Então, hoje foi ômega 3, semana que vem vitamina D. Tá bom, pessoal? Então, boa semana para vocês, um abraço e até a próxima, até lá, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Excelente aula.